Graça e paz, igreja. Bom dia, igreja linda do Senhor. A nossa reflexão de hoje será baseada no nosso tema de missões. O tema é Jesus transforma. E o nosso tema é transformados. Porque a partir do momento que nós cremos que Jesus transforma, então nós entendemos que somos transformados ou que estamos em processo de transformação. Então nós vamos refletir acerca do tema transformados, né? E verificar o que ainda falta, o que precisamos fazer, né? Como obter essa transformação dia a dia, passo a passo. Porque sabemos que é um processo, que a gente não aceita Jesus, se converte de imediato, somos transformados, que é algo que acontece assim como um toque de mágica. Então, sabemos que é um processo, e é um processo por meio da palavra de Deus, é um processo por meio dos ensinamentos dele, e é um processo que precisamos assim nos colocar à disposição para que consigamos ser transformados dia a dia nas nossas ações, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver, até porque se nós temos um tema, Jesus transforma, nós precisamos entender que Ele precisa transformar as nossas vidas para que possamos contribuir, né, não transformando a vida do outro, porque cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo de Deus, mas por meio da nossa vida transformada, que o Senhor, né, alcance outras pessoas por meio de nós. Nós vamos começar com o texto que está em João 17, 17. E a gente vai começar entendendo que o que vai nos levar a esse estilo, a este modelo de vida, de transformação, é a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não é possível, não se pode ser transformado. Porque para sermos transformados, precisamos saber, né, como transformar, o que é que nós desejamos. E não é um desejo que parte de nós, mas parte de Deus, por meio do Espírito Santo em nossas vidas. E, através da palavra de Deus, é que vamos entender qual é a verdadeira vontade, né, aquilo que é agradável ao Senhor. Em que área da nossa vida Ele quer que sejamos transformados, né? A gente sabe que em todas as áreas a gente precisa dessa transformação. Mas o Senhor vai nos mostrando dia a dia, passo a passo, qual é a área que eu preciso transformar hoje, qual é a área que eu preciso transformar amanhã. E eu só vou entender isso através da ação do Espírito Santo em minha vida e por meio da palavra do Senhor. Então, João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a nossa transformação parte da palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. E aí o texto diz: santifica-nos na verdade. Então, nos santifica, Senhor, na tua verdade, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nesse texto a gente pode observar 3 pontos básicos, né, e distintos. O primeiro é santificar, santifica-os. Jesus diz: santifica-os, meu Deus, santifica-os, que significa um processo de transformação voltado para Deus e do jeito de Deus. Então, santificar não é do nosso jeito e não é voltado para nós. É um processo, né, por meio do Espírito Santo e voltado para Deus. É a vontade de Deus santificar-nos. Então, precisamos ser cada dia mais santos para nos aproximarmos mais do Senhor. Cada dia mais santo, um pouquinho mais perto de Deus. E essa transformação, ela é gradativa, ela é diária. O segundo ponto é a verdade. A verdadeira transformação de uma vida sempre será pela verdade de Deus. Onde está a verdade? Então, a gente precisa entender se a verdadeira transformação é por meio da verdade, da verdade de Deus, onde é que está essa verdade? Precisamos buscar essa verdade para entendermos que precisamos ser transformados. Neste caso, se a gente não tem a palavra como
um guia, uma orientação, a gente não vai saber qual é a verdade de Deus. Então, a gente precisa saber a verdade de Deus para poder transformar a nossa vida dia após dia. Salmo 119, no verso 151, 119, 151, diz que todos os seus mandamentos são verdade, né? Tudo que está na palavra de Deus é verdade. Então, precisamos ler a palavra de Deus, entender o seu desejo, compreender o que o Senhor quer para nós, para as nossas vidas, e a partir daí, dar início a essa transformação. Transformação que não depende de nós, depende sim do nosso desejo, mas não depende da nossa força. A força é de Deus, vem por meio do Espírito Santo dele, que age em nossas vidas. Então, o Salmo 119, 151 diz: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Né? Então, o Senhor está perto e todos os mandamentos do Senhor é a verdade. Por isso, precisamos ser guiados, conduzidos por essa verdade do Senhor. O terceiro ponto é a palavra. Então, santifica-nos através da tua verdade, e essa verdade está na palavra do Senhor. Jesus não deixa dúvida que a verdade transformadora vem da palavra de Deus. Ela é o instrumento que ele usa para transformar uma vida. A palavra de Deus é absoluta e verdadeira. E aqui vem a pergunta: é possível acontecer ou é possível ser transformado sem o conhecimento da palavra? Se não temos o conhecimento daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, como é que podemos ser transformados? Então, a palavra, ela é o ponto de partida para toda e qualquer transformação, com o desejo de aproximação do Senhor, com o desejo de aproximação de Cristo. Então, não temos como ser transformados sem a orientação, sem este guia que é a palavra de Deus. Porque nela está escrita a vontade e o desejo do nosso Pai. E a partir do conhecimento dessa vontade, desse desejo, é que nós vamos moldando as nossas vidas, né? Vamos retirando aquilo que não convém, aquilo que não agrada ao Senhor. Todo dia a gente faz isso, a gente pode fazer isso a todo instante. Se o dia foi corrido, se não deu tempo, mas chegando em casa a gente para e vai refletir: Senhor, o que eu fiz hoje foi agradável aos teus olhos? Preciso melhorar no quê? Que tipo de mudança eu preciso fazer? Né? Como agradar ao Senhor mais e mais? Buscando o conhecimento da palavra de Deus, buscando a verdade de Cristo que está na Bíblia. Não há outra forma de transformação a não ser por ela. A verdade da palavra de Deus é o que realmente transforma poderosamente qualquer pessoa. Só seremos verdadeiramente transformados com base na palavra de Deus, usando esse instrumento tão precioso que é a palavra de Deus. A Bíblia é o maior e o melhor livro que já foi escrito, porque Deus, o seu único autor, a escreveu. A gente sabe que ele não escreveu fisicamente, mas a gente sabe que ele orientou pessoas para que fizesse a escrita da palavra dele. Então, temos a certeza, a convicção de que a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso guia, é a nossa bússola. E toda e qualquer transformação só acontece por meio da palavra de Deus. Podemos até transformar nossas vidas, né, do ponto de vista humano, social, moral, ético, mas a verdadeira transformação é através da palavra de Deus. O Salmo 119, 160 diz que as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, a palavra de Deus é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, ela existe,
Ela é a verdade de Deus em nossas vidas e precisamos compreender que toda mudança de vida, toda mudança de comportamento, de estilo de vida, precisamos buscar na palavra de Deus e permitir a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, para que ele venha nos incomodar diante daquilo que nós não estamos fazendo corretamente, adequadamente. E quando a gente se depara com um tema de missões como esse, né, Jesus transforma, e nós somos os mensageiros, né? Nós somos os mensageiros para levar esse tema, para aproximar as pessoas que ainda não conhecem a Deus, aproximar de Deus. E aí a gente olha para a nossa vida e precisamos fazer assim, né? Um checklist e ver onde é que eu preciso melhorar, onde eu estou falhando. Se eu for falar de Jesus para alguém, como é que essa pessoa vai reagir? Ela me conhece, como tem sido o meu comportamento, como tem sido as minhas atitudes na minha família, no meu trabalho, na sociedade de um modo geral, né, para que eu tenha a autoridade de Deus para falar dele, para falar do seu filho, para falar do amor do seu filho para com todos. Então precisamos observar as nossas vidas, né, saber como nós estamos agindo dentro das nossas casas, fora das nossas casas, porque dentro da igreja nós estamos sempre certinhos, né, agindo sempre como convém, mas a nossa vida não se resume só aqui. Precisamos fazer um checklist e verificar quais as áreas da nossa vida precisam de mudança. E para isso, é preciso decidir. Então, eu observo a palavra de Deus, eu vejo que a palavra dele, eu compreendo que a palavra dele é o instrumento de transformação na minha vida, é o instrumento de mudança na minha vida. A partir desse momento, eu preciso, então, decidir mudar. Porque de nada adianta eu conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus todos os dias, não deixo de ler, faço a leitura bíblica orientada pelo pastor, ainda pego a Bíblia em outros momentos e faço leitura, né, própria minha, particular, escolho alguma passagem da Bíblia e faço essa leitura, mas eu não coloco em prática, eu não decido que eu preciso mudar. Então, de nada adianta. Eu passo a ser uma pessoa que conheço a Bíblia, que conheço a palavra de Deus, que estudo a Bíblia como estudo um outro livro qualquer. E o que ele me dá é apenas conhecimento. Então, eu preciso partir do princípio de que eu desejo mudar. Entendo que a mudança está na palavra e agora eu decido mudar. A partir do momento que eu decido, né, ser transformado, aí sim eu começo essa transformação. Dia após dia, sem pressa, sem correria, porque tudo que a gente faz com pressa, faz com correria, a gente atropela, né? Deixa alguma coisa para trás, faz alguma coisa indevidamente, não faz com o propósito que há no Senhor. Então precisamos fazer sim essa transformação, essa mudança de vida, mas tudo no tempo de Deus, tudo no nosso tempo. O nosso tempo não significa deixando para lá, não. É um tempo de desejo, de vontade, de querer, mas também é um tempo do Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas e nos mostrar por onde começar, o que fazer hoje. Então, ontem o Espírito Santo de Deus me incomoda que eu preciso mudar tal área da minha vida. Hoje ele vai me incomodar que eu vou precisar mudar uma outra área da minha vida. E a gente precisa estar atentos, né? Sentir o falar de Deus. Ele fala conosco. Às vezes a gente não vê, não percebe, não ouve, porque é algo que a gente não quer. Mas o Senhor está ali, ó, batendo o tempo todo. Às vezes no mesmo ponto, todos os dias da vida, no mesmo ponto, o Senhor passa dias, semanas, meses, anos falando conosco em determinado ponto da nossa vida que precisa de mudança, que precisa de transformação. E nós não queremos ouvir, porque aquilo é algo que a gente gosta, é algo que a gente faz e nos dá prazer, é algo que a gente faz e nos traz algum benefício. Então a gente não quer e a gente não para ouvir. E até diz, Deus não tem falado comigo. Minha irmã, meu irmão, diz que Deus fala, mas eu não tenho tido esse privilégio de ouvir Deus falar comigo. Mas Ele fala conosco, sim. Ele nos incomoda, sim. Precisamos ouvir
a voz do Senhor. Não posso adiar esse processo de decisão, né, de decidir ser transformado. Eu não posso adiar. Eu não posso demorar. Não posso demorar porque acaba por se passar muito tempo e as coisas ficam estagnadas ou regride para uma situação pior. E aí é quando a gente observa, não julgando nenhum irmão, mas do nosso ponto de vista humano, a gente observa para alguém e fala: meu Deus, essa pessoa está 10 anos dentro da igreja, ainda não mudou esse tipo de comportamento ou esse tipo de atitude. E a gente faz sim um pré-julgamento, mas nas nossas vidas também tem alguma coisa que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Se tem na vida do outro que nós estamos enxergando, na nossa também tem. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e ouvir o que o Senhor tem a dizer, né? E enxergar aquilo que Ele quer, aquela área que Ele quer que venhamos a mudar naquele momento. E é interessante que em cada momento, em cada situação, Ele vai nos mostrar áreas e atitudes que devemos mudar, que devemos transformar para nos aproximarmos mais dEle. Em Hebreus 5:12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Essa passagem bíblica trata exatamente do que eu acabei de falar, né? Do tempo dentro da igreja, do tempo conhecendo a palavra de Deus e ainda não sendo capaz de receber um alimento sólido, né? De se receber algo, digamos assim, mais firme, né? Mais robusto, ainda precisando do leite, né? Ainda precisando de mamadeira, ainda precisando de cuidados básicos, quando, na verdade, já deveríamos estar no estágio mais avançado, em uma etapa, né, superior, em uma etapa adiante. Não para nos tornarmos melhores como seres humanos, porque não somos nada. Não somos nada, não merecemos nada, carecemos, na verdade, de tudo que vem de Deus. Mas precisamos decidir que é necessário mudar, precisamos decidir que é necessário essa transformação, até para participar de um projeto como esse, né? Jesus transforma. Jesus transforma, meus irmãos, e a gente sai por aí dizendo assim: ó, Jesus transforma a sua vida, porque Ele transformou a minha. Jesus é capaz de transformar a sua vida. Olhe para mim. Ele transformou minha vida, por que é que Ele não vai transformar a sua? Mas aí vem com que autoridade, com que vida iremos falar de Jesus para essas pessoas? Dizer assim: olhe para mim, olhe aqui, ó, veja Jesus em mim, Ele transformou a minha vida. E Ele pode transformar a sua. Não fazer isso porque somos melhores do que os outros. Não fazer isso porque somos superiores. Mas fazer isso com a convicção de que é o mesmo Jesus que transformou a minha vida, tem poder para transformar a vida do outro. E então é nessa autoridade que devemos ir até o outro e falar de Jesus. Uma das coisas mais difíceis da vida é mudar, não é, meus irmãos? É verdade ou não é? Mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, mudar de um modo geral. Às vezes até mudar de um sofá que a gente está em casa ali bem confortável, deitado, descansando, às vezes já cochilando e precisa ir para a cama e o corpo fala: não, fica por aqui mesmo, né? Aqui tá bom, vou passar a noite por aqui mesmo, porque ir para a cama vai tirar meu sono, vai me despertar, eu não vou conseguir dormir lá como eu estou dormindo aqui. Então mudar é difícil. Às vezes mudança pequena, hábitos e atitudes pequenos, é difícil a gente retirar, é difícil a gente transpor, né? E passar para o outro lado. Mas precisamos entender que tem atitudes, gestos e comportamentos que precisam sim
ser retirado das nossas vidas. Precisamos, sim, nos moldar a cada dia. Precisamos, sim, ser mais parecidos com o Senhor a cada dia. Na nossa maneira de agir, no nosso falar, no nosso comportamento. Não significa, meus irmãos, que seremos certinhos, perfeitos, né? Vamos sair daqui, ouvir e sair perfeitos. Não, não é isso. Mas é tomar uma decisão e, a partir dessa decisão, compreender que precisamos mudar. Então, uma das coisas mais difíceis da vida é mudar. Uma das razões é que, ao longo de toda uma existência, desenvolvemos defeitos e imperfeições que se encontram tão enraizadas em nós que já fazem parte de nossa vida. Então, a gente desenvolve, né, algumas atitudes, alguns comportamentos, né, alguns defeitos e imperfeições que fica ali, faz parte da vida. Alguns deles a gente já adquiriu até dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, né? E outros a gente desenvolve por conta própria. E a gente acha aquilo ali tudo muito confortável, né? Confortável, faz bem ao meu ser, faz bem ao meu corpo, faz bem ao meu ego, faz bem às minhas emoções, e por isso eu não quero mudar. Então é difícil mesmo, é muito difícil, mas precisamos entender que é necessário. Toda mudança e transformação, para nos aproximarmos mais do Senhor, ela é bem-vinda e ela é necessária. Por isso deve haver um forte desejo de mudança, ou seja, uma fome a ponto de cooperarmos com o Senhor para que Ele faça as mudanças que deseja fazer em nossa vida. Então, ser um cooperador de Cristo para que Ele nos transforme. A transformação não é nossa, não é através do nosso poder. A transformação é através do poder de Deus, é através da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas nós podemos dar esse empurrãozinho, digamos assim. Nós podemos ser o cooperador de Cristo, como? Decidindo mudar. Tendo o desejo da mudança, permitindo que o Senhor, né, entre em nossas vidas, atue em nossas vidas, de tal forma que Ele nos mostre onde e como devemos mudar. Em Romanos 12, 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não devemos nos acomodar, não devemos achar que está bom, né? Achar que está bom em se tratando de coisas do mundo, de desejos e imperfeições que há em nós e que não é de Deus. Devemos, sim, transformar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente com as coisas de Deus. Renovar a nossa mente através da palavra de Deus. E experimentar, a partir daí, né, a agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Então, quando a gente lê os textos bíblicos, todos eles, se a gente for observar, tem algo bom para a gente, né? Existe uma oferta. Deus está sempre nos oferecendo alguma coisa, mas Ele está sempre também pedindo que a gente faça alguma coisa, ou que a gente faça algo de forma diferente. Então, não é só receber. A gente precisa mudar, a gente precisa dar um passo, a gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente para a vontade de Deus, e a partir daí a gente começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele em nossas vidas. Então, se a gente observar todos os textos bíblicos, a gente analisar direitinho, a gente verifica que há sempre algo que precisa ser nosso, que precisa partir de nós. Então, é por isso que eu disse aqui que a gente precisa ser cooperador de Jesus, né? Não é que nós temos poder nenhum, não temos poder, não temos força, não temos nada, mas podemos cooperar, decidindo e aceitando a mudança que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. E para isso a gente precisa seguir alguns passos, né? Passozinhos bem simples, bem do dia a dia, bem do cotidiano, inclusive alguns deles já foi até dito aqui no
no estudo, né, da escola bíblica, mas a gente precisa seguir alguns passos simples do nosso cotidiano para a gente experimentar dessa transformação de Deus em nossas vidas. E o primeiro passo é focar em Deus. Então, precisamos focar em Deus. O nosso foco precisa ser o Senhor e não a nossa vontade. Então, a gente parte daí. Quero mudar, desejo mudar, compreendi que a palavra de Deus, né, é o meio, é o instrumento de mudança. E a partir daí, o meu foco é o poder de Deus e não a minha vontade. A minha vontade, ela vai ficar bem adiante. Não vai ficar nem primeiro, nem segundo, nem terceiro plano. Ela vai ficar bem adiante, porque a vontade de Deus precisa prevalecer. A vontade de Deus precisa ser a causa para a minha mudança acontecer, a transformação de vida acontecer. Jeremias 13, 23 diz: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então, aquela questão de estar acomodados, de estar acostumados às imperfeições, os defeitos, né? Por quê? Por conta da nossa natureza humana, por conta da nossa família, por conta do ambiente onde somos criados, por conta das pessoas que convivemos, né, por conta da sociedade de um modo geral. Então, nós aprendemos a fazer o mal. E agora, como é que eu faço para fazer o bem? Já que eu fui ensinada, moldada, conduzida a fazer o mal. Como é que eu faço para fazer o bem? Então, o autor vai deixar claro ali que o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e nem o leopardo pode retirar as suas manchas. Então, nós também não temos o poder de tirar os nossos defeitos e as nossas imperfeições, sejam elas próprias, naturais, ou sejam elas herdadas, hereditárias, sem a atuação do poder de Deus em nossas vidas. Precisamos de Jesus, precisamos da sua força, precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A partir daí, sim, a gente vai conseguir fazer o bem. Porque até então, nós só aprendemos a fazer o mal. Só nos ensinaram, seja em palavras, em comportamentos, seja de modo social, aí fora, a gente só foi ensinado a fazer o mal. A passar por cima do outro, a dar rasteiras, a pegar o que é do outro e não aquilo que é nosso, que é próprio, que Deus reservou para nós. Então, a gente aprende dessa forma. A vida nos ensina assim. A nossa família nos ensina assim. Muitas famílias ensinam dessa forma. Graças a Deus por algumas famílias que ensinaram os seus filhos diferentes. Mas a maioria ensina que é assim, é se dando bem, é desrespeitando, é não temendo a Deus, é não tendo amor pelo próximo, não tendo compaixão pelo outro. E a gente aprende tudo isso. Mas Deus, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Precisamos apenas aceitar. Então, o texto de Filipenses também vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Jesus é aquele que me fortalece, então eu posso todas as coisas, inclusive mudar a minha vida, inclusive mudar as minhas atitudes e os meus comportamentos. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar com nossa própria força de vontade, mas confiando que Ele nos dará o poder a cada dia para livrar-nos dos nossos defeitos e fraqueza. Então, aqui a gente vê as coisas acontecerem a partir de uma oração. Orar a Deus, e Ele lhe dará poder. Orar a Deus e Ele me dará poder. Poder para me livrar, ou nos livrar dos nossos defeitos
e fraquezas, das nossas imperfeições, porque somos imperfeitos. Para mudar, precisamos focar em Deus e seu infinito poder, não em nós e em nossas fraquezas. Focar em nós e, sobretudo, focar nas nossas fraquezas não vai nos levar a nenhum tipo de mudança. Vai nos desanimar, vai querer que a gente continue ali naquele sofá confortável, sem querer ir para a cama, que é muito mais confortável. Então, observe, a gente está num sofá, achando que aquele sofá é confortável, mas tem uma cama muito mais confortável nos esperando. Mas a gente fica lá, sem querer se levantar, né, dando cochilo e querendo passar a noite ali naquele sofá. É quando a gente foca em nós e na nossa fraqueza. E aí a gente precisa focar em Deus e vislumbrar aquela cama muito mais confortável. Então, primeiro é focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade, porque não temos força de vontade. A nossa força de vontade é continuar acomodado, é continuar ali, parado, sem mudança. Segundo, focar nas boas coisas e não nas dificuldades. Então, focar nas boas coisas e não naquilo que dificulta as boas coisas. Não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos ao escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, focar nas boas coisas, nas boas coisas. Em Romanos 12:2, que a gente já leu, também vai dizer, né, somos transformados pela renovação da nossa mente. Transformados pela renovação da mente. Precisamos renovar a nossa mente. O terceiro ponto é focar no progresso e não na perfeição. E eu vejo que é o ponto que a gente acaba falhando, porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer ser perfeito, queremos servir a Deus, queremos que o Senhor e que o Espírito do Senhor atuem em nossas vidas. E aí a gente quer fazer tudo muito perfeito. E é o nosso erro, aí está o nosso erro, porque a gente não consegue. Não conseguimos porque estamos focados na nossa força de vontade, no nosso querer. A gente precisa focar, sim, no nosso querer, mas o nosso querer com o desejo de mudança através de Jesus. Que Ele seja a força vital da nossa transformação e não a nossa própria vontade. Quando olhamos para o nosso inventário moral, descobrindo muitas coisas que precisam mudar. E só podemos fazê-lo mudando uma coisa de cada vez. E isso leva tempo. Peça a Deus que Ele mostre por onde Ele quer começar primeiro. Seja bem específico no que deseja mudar. O que é que você precisa mudar? Onde é que você precisa mudar? Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza que você quer vencer. Mas creia, assim como o apóstolo Paulo, que diz lá em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Precisamos ter essa certeza que o Senhor começou uma obra, uma boa obra em nossas vidas. E Ele é fiel para completar. Ele é fiel e irá completar a boa obra. O quarto ponto é focar em pessoas que nos ajudem e não naquelas que nos impedem de mudar. Então, saber fazer boas escolhas. A gente precisa, como ser social, conviver com todo tipo de gente. A gente precisa conviver com todo tipo de gente, começando na nossa própria casa, na nossa família, no nosso trabalho e na sociedade de um modo geral. Então, como ser social, temos essa necessidade do convívio com vários tipos de pessoas. Tem pessoas que vai nos impedir de chegar a Cristo, de aproximarmos mais do Senhor. Mas tem pessoas que vão nos ajudar. E aí a gente precisa, com essas, a gente precisa conviver. Precisamos conviver com pessoas que vão nos ajudar. E apenas viver
o dia a dia, né, as tarefas diárias, o trabalho ou a vida social com as pessoas que impedem a nossa mudança. Então, precisamos ser seletivos deste ponto de vista, precisamos saber aquilo que aquelas pessoas têm e que vai nos aproximar ou nos distanciar do Senhor para fazer o nosso processo seletivo. Não se deixe enganar, e aí a gente vê em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é fundamental, nunca vamos melhorar se não mudarmos nossos relacionamentos que nos influenciam. Precisamos ter relacionamentos com seguidores de Cristo que desejam nos ver crescendo e melhorando. Essas ferramentas nos aproximam de pessoas de Deus. Essas ferramentas nos aproximam de pessoas de Deus, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, como nós, estamos buscando a perfeição no perfeito que é Jesus. No Provérbios 27, 17, diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E a gente precisa entender que um molda o outro, que um ajuda o outro, mas que um também atrapalha o outro, que um também dificulta o outro. E, a partir desse entendimento, buscar aquilo que é melhor para as nossas vidas. A Bíblia também nos dá a seguinte orientação: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, precisamos sim ter companhias, precisamos sim ter amizades, precisamos sim conviver com pessoas, mas precisamos saber quem são essas pessoas e qual é o lugar que elas vão ocupar nas nossas vidas. Precisamos entender que aqueles lugares estratégicos da nossa vida, a gente precisa disponibilizar para as pessoas certas e não para qualquer pessoa. E para finalizar, meus irmãos, felizes são os que têm fome e sede, isto é, forte desejo de mudança, de serem corretos e justos, de serem diferentes, ou seja, de serem santos. A falta de fome e sede de justiça vai resultar em estagnação na vida cristã e perda do interesse pelas coisas de Deus, como está registrado em Hebreus 5, do 11 a 14. Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já deveis ser mestre, ainda precisais que alguém vos ensina de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Por isso, muitos fazem um compromisso com Jesus, mas não experimentam transformações de vida. Ore e peça a Deus mais fome e sede de mudança, dando-lhe plena liberdade de começar o processo de transformação em sua vida, em nossas vidas. Peço a Deus que nos mostre por onde Ele deseja começar e decidimos, então, depender do poder dEle, do poder de Deus, pois para mudar é preciso o poder de Deus. Precisamos do poder dEle. É preciso também boas coisas. Precisamos de boas coisas. É preciso também focar no progresso. Focar no progresso e focar em pessoas que nos ajudem. Então, não podemos depender da nossa força, focar nas dificuldades, focar na perfeição ou focar em pessoas que não vão nos ajudar
a moldar, a nos transformar para sermos seres melhores. Precisamos ser transformados pela palavra de Deus, santificando-nos na verdade, para sermos transformados em Jesus e transformar outras vidas pelo poder de Deus que há em nós. Que o Senhor nos ajude a entender a necessidade de mudança e de transformação em nossas vidas e que passamos a desejar, entendendo que a palavra de Deus é o nosso norte e a nossa orientação, mas que o desejo precisa partir de nós. Precisamos ser cooperadores de Jesus e que possamos ser cada dia mais pessoas melhores, a começar por mim, viu, meus irmãos? Porque quando a gente vem aqui na frente falar, dá aquele falso entendimento de que você já está dentro desse padrão, mas não é não, viu? A começar por mim. E que possamos, a cada dia, depender mais de Cristo, colocando nele as nossas necessidades, depositando nele o desejo de mudança em nossas vidas. Amém?